Uma boa tarde aos amigos do Centro Espírita Francisco Oliveira Alves, meu amigo Antônio, meu amigo Ronaldo e a todos os frequentadores. Espero que possamos ter uma tarde de paz e que Jesus nos abençoe. Sigamos na luta, no trabalho, estabelecendo sempre essa conexão positiva, divulgando os aspectos espirituais superiores para contribuirmos assim na construção de um mundo novo, do planeta regenerado. Que Jesus nos abençoe, que possamos falar aqui durante alguns minutos sobre esse tema tão importante, a bênção do perdão. Quero cumprimentar a todos, quero desejar muita paz, que possamos ter, cada um de nós, o mentor espiritual conjugado ao nosso pensamento, para que as palavras aqui ditas possam ter uma repercussão positiva, possam ser decifradas, possam ser traduzidas e incorporadas à nossa existência, aquilo que é a nossa necessidade no momento. E, acima de tudo, que possamos realmente saber aprender, saber viver esses momentos difíceis como oportunidades também, como oportunidade de renovação, como oportunidade de aprendizado, como oportunidades para incorporarmos em cada um de nós as virtudes que o Mestre nos propõe. Então a gente vai falar hoje sobre a bênção do perdão. Lembrando que a vida de Jesus foi uma vida de exemplificação. Jesus não só falava, mas transmitia por palavras, por parábolas, por sermões, as suas lições. Ele vivia aquelas lições. Todas as lições do Mestre eram por ele verdadeiramente cultivadas, exemplificadas. E o perdão foi o exemplo derradeiro que ele nos lega no chamado amor aos inimigos, quando na cruz ele vai dedicar a Deus uma oração em favor daqueles que lhe afligiam, aqueles que, segundo ele, não sabiam o que faziam. Então, o perdão aos nossos inimigos, o perdão àqueles que nos ofendem, é para nós uma meta fundamental, incorporada nessa doutrina que o Cristo nos apresenta. O perdão e esse amor aos inimigos representa o ápice, o grau mais elevado, a diplomação daqueles que procuram seguir o Cristo. A palavra bem-aventurança, Jesus nos fala sobre o perdão, nos fala sobre amor aos inimigos, nos fala sobre aquele que nos pede a bolsa, que possamos entregar também a túnica, aquele que nos convida a caminhar 1000 léguas, que possamos caminhar 2000. Então, ele propõe para cada um de nós esse desafio. Na sua plataforma, aquilo que ele veio nos dizer, está elencado no capítulo 5 de Mateus, no seu Evangelho, quando ele fala sobre o Sermão da Montanha e vai seguindo dentro deste Sermão da Montanha todos aqueles ensinamentos que depois o Cristo vai aprofundar, vai detalhar, vai trazer exemplos e parábolas para que os ensinamentos ficassem, de certa forma, fixados na mente daqueles que o ouviam, daqueles que o acompanhavam. E as bem-aventuranças estão elencadas neste Sermão da Montanha. A palavra felizes ou bem-aventurados, traduzida como felizes por conta do termo grego, mas em aramaico ela tem uma tradução mais profunda, uma tradução que dá um sentido maior para as bem-aventuranças. Em aramaico ela tem o sentido de perseverar, de lutar, o que dá para nós a ideia de que as bem-aventuranças são, na verdade, um desafio. Então, bem-aventurados os puros de coração,
porque verão a Deus. Então, é um desafio. Persevere na pureza de seu coração, que você alcançará a possibilidade de ver a Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Persevere na sua aflição, porque você será consolado. Então é o desafio. Lute com a sua aflição, que você será consolado. E se perseverarmos com a pobreza de espírito, com a humildade, receberemos então o reino dos céus. É mais ou menos por aí a ideia dessa plataforma, desse código que o Cristo nos trouxe, é a ideia de um desafio, porque ele sabia que não estávamos preparados para incorporar de imediato todos esses ensinamentos, mas trouxe nesse sentido de que pudéssemos, a partir dos seus ensinamentos, estarmos desafiados a construir em nós todas essas novas possibilidades que ele nos oferece, essas possibilidades de desenvolver em cada um de nós o amor. Nós estamos desafiados por ele a adotar uma nova postura frente às situações que se repetem na nossa vida e de cuja teia não conseguimos nos libertar, porque nos permitimos ser governados pelo instinto. E enquanto o instinto vai conduzindo a nossa existência, nós não nos libertamos das situações repetitivas. Temos que sair da condição instintiva, colocar o raciocínio, a mente, o pensamento para funcionar, analisar, respirar. Cada situação que nos aparece na vida traz imediatamente um reflexo automático, um reflexo instintivo. Então temos que aprender a parar, respirar 10 segundos, concentrar na respiração, desligando-nos dessas influências externas ou desligando-nos das próprias emoções que são ativadas pelas situações da nossa vida. Então paramos 10 minutos, respiramos, refletimos no Mestre ou pensamos simplesmente na nossa respiração, para que possamos então, refletindo, construir uma reação que seja diferente, saindo assim dessa teia da qual não nos libertamos, às vezes, por vidas e vidas. Toda essa proposta de Jesus é um roteiro evolutivo que ele nos lega, que estabelece para nós. Essas diretrizes da sua doutrina vão estabelecendo esses parâmetros da nova era. Se te levarem a túnica, que leve também a capa. É preciso treinar o nosso olhar para ver mais além, para vermos que muitas vezes onde há perda, há ganho. Há ganho. No conflito nós temos o equilíbrio em construção. Na luta nós temos a formatação das bases para a paz que virá a nascer. Tendo em vista essas imensas lutas que vivemos, as polarizações que persistem na nossa sociedade, mesmo depois de 2000 anos da vinda de Jesus. Há 2000 anos convivíamos num mundo de violências e injustiças. 2000 anos depois, ainda temos no nosso mundo violências, injustiças, polarização, agressividade. Então, neste mundo totalmente conectado, neste mundo em que instantaneamente nos ligamos a milhões de mentes, nós temos o poder de decisão. Nós temos a capacidade de escolher a quem queremos nos associar, a que tipo de energia, a que tipo de pensamento, a que tipo de ideia nós vamos nos associar. Se as energias deletérias da agressividade, do preconceito, do ódio, ou se vamos nos interligar, nos conectar, nos associar às energias da paz, da harmonia, da tolerância, para que estejamos então defesos do erro, do equívoco, da escolha equivocada, dessa contaminação do mal no dia a dia. Nada mais natural, nada mais coerente do que buscar a Jesus, do que buscar caminharmos nos postulados de Jesus. Passa a ser para nós uma necessidade. E qual é a nossa diretriz, então, conhecendo os postulados do Cristo? Qual é a nossa diretriz? De que modo nós vivemos? Já aprendemos com essa disciplina que o Cristo, com esses desafios que o Cristo nos propõe, já aprendemos a viver de forma contrária ao mundo que está ao nosso redor? Caminhamos de acordo com o conteúdo moral da lição do Cristo, em obediência a Ele?
ou caminhamos ainda de acordo com as nossas próprias ideias, naquele pensamento que não é linear, que não é constante, que é inconstante. Hoje quero, amanhã não quero. Hoje gosto, amanhã não gosto. Hoje eu faço, para mim sim, para o outro não. Então, já temos a condição de ter coerência, de ter paz e de caminharmos de acordo com este conteúdo, com este desafio que o Cristo nos propõe, porque seguir a Jesus realmente é paradoxal, porque aos conceitos do mundo é muito difícil que ao espírito que quer crescer, Jesus convida-o a fazer-se menor. Ao espírito que quer ganhar, Jesus convida-o a renunciar. Renuncia à tua vida e ganhará a vida eterna. Ao que quer salvar-se, Jesus diz para que perca. Ao que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á neste momento. Perca agora. Perca, não vive tanto para os seus instintos, para o gozo material, para as suas emoções, para aquilo que lhe dá uma satisfação instantânea. Procure viver para aquilo que nos trará uma satisfação não temporária, mas uma satisfação definitiva. Chico tem uma historinha de um cachorro, que ele tinha um cachorro que ele gostava muito, só que ele saía para o centro espírita da prece e ficava lá há muito tempo, e o cachorro chorava, o cachorro incomodava a sua vizinha, e a vizinha naquele sentimento de caridade, percebendo que Chico não estava conseguindo cuidar do cachorro, que o cachorro estava triste, a vizinha então resolve aliviar e entrega um veneno ao cachorro de Chico, o cachorro vem a morrer, e Chico fica muito triste, fica muito chateado, muito revoltado com a vizinha, como cada um de nós, menos do que nós, talvez nós invadíssemos a casa da vizinha para tomar satisfação, mas ele ficou com aquela mágoa no coração. E aí, em determinado momento, ele conversava com Emmanuel sobre a reflexão que ele tinha, de que maneira que ele poderia se apresentar a Jesus. E Emmanuel disse, mas dessa forma que você está, você não vai poder se apresentar a Jesus. Porque para se apresentar a Jesus, você tem que viver de acordo com os postulados dele. Ele, mas é o que eu estou tentando, né? Tento fazer. Não, você não vem fazendo porque você tem essa mágoa que você carrega da sua vizinha por conta do cachorro. E aí ele falou, mas aí também realmente já seria demais. Pois é, mas é isso que o Cristo nos propõe. Fazer o bem àqueles que nos odeiam e amar os inimigos, estarmos, de certa maneira, limpos de coração em relação a todos aqueles que convivem conosco. É um pedido difícil, é o ápice da doutrina do Cristo. Quem consegue fazer isso realmente já está num padrão, numa condição superior de existência. Então, ele resolve, então, se recompor sua relação com a vizinha, e para isso ele, então, vai comprar uma máquina de costurar para ela, dividir prestações de 3 encarnações, que ele ganhava pouco, e aí ele compra aquela máquina de costura, divide em muitas prestações, entrega à vizinha, e a vizinha fica numa alegria, e a alegria dela é tão grande que termina por contagiá-lo, termina por fazer com que ele esquecesse aquela mágoa que ele tinha, termina fazendo com que ele se recompusesse totalmente com a vizinha. E o problema é que, para ele, isso funcionou, mas para nós não conseguimos fazer, nem nos grupos de WhatsApp da família.
Então, o perdão é isso, o perdão é perdonare, é a palavra latina que dá origem ao perdão, e onde o per significa total e completo, e o donare significa dar, entregar, doar. Então, perdoar significa doar-se inteiramente, integralmente, passar, entregar por completo. Da mesma maneira que pernoite significa passar uma noite inteira, o perdoar significa doar-se por completo, doar-se integralmente. É o perdão sem segundas intenções, o esquecimento total das ofensas recebidas, sem opor nenhum obstáculo à reconciliação. Para a convenção do mundo, né, o perdão significa apenas renunciar à vingança, sem que o ofendido precise esquecer totalmente a falta de seu irmão. Mas, entretanto, para nós, para o espírito evangelizado, o perdão e o esquecimento devem caminhar juntos. Embora prevaleça, diz Emmanuel, para todos os instantes da existência a necessidade da oração e vigilância. Ou seja, nós vamos esquecer a ofensa, mas não a ponto de não mantermos com aquele que nos ofendeu uma postura totalmente livre da vigilância, livre da oração, para que não se repita aquilo. Obviamente que quando perdoamos, nós não opomos obstáculos à reconciliação, nós buscamos voltar a uma condição anterior, uma condição de amizade, uma condição de... Mas nunca, da mesma maneira, estaremos da mesma maneira que ficamos com aqueles que são nossos amigos verdadeiros, porque é uma questão até de energia, é uma questão de vibração, aqueles que são nossos amigos verdadeiros, que nunca fizeram nada que nos ofendesse, que nos magoasse, a nossa energia está completamente livre, nós nos colocamos totalmente vulneráveis. Mas aqueles que nos feriram, nós buscamos recompor, mas por questão de energias, haverá sempre uma questão de vigilância, uma questão de oração, mas a gente vai não fazer como muitos fazem, ou às vezes nós mesmos fazemos. Nós dizemos que nós perdoamos. Eu não, perdoei, não me chateei. Não, de forma nenhuma aquilo me chateou, mas longe daquela pessoa que nos ofendeu, nós buscamos sempre adotar uma atitude crítica, a falar mal, a criticar as posturas dela. Então é porque falamos para nós mesmos que perdoamos, mas não foi um perdão total, um perdão completo. Então, para que seja um perdão completo, a gente tem que fazer uma caminhada maior, um caminho mais largo, um caminho mais profundo. Desgande que os fracos não podem perdoar, porque o perdão é um atributo dos fortes. Realmente tem que ter uma força espiritual muito grande, muito grande. Exige de nós um esforço de autossuperação muito grande. Emmanuel vai dizer que quem aprende a perdoar tem o caminho livre pela frente. E essas múltiplas reencarnações que vivemos nos oferecem a oportunidade para repararmos esse nosso passado culposo, construindo para nós e para aqueles que estão ao nosso lado um novo destino. Kardec tinha uma certa resistência na codificação do Espiritismo a certas ideias, mas ele, quando percebe que para que houvesse verdadeiramente a justiça de Deus, para que Deus pudesse estar com todos os seus atributos integrados no Espiritismo, de bondade, de justiça, não haveria outro caminho que não fosse a reencarnação. Porque a reencarnação equipara, iguala os seres, porque quem vive numa condição de maior facilidade viverá numa condição de mais dificuldade. Quem vive por muitos anos viverá poucos anos. Quem vive poucos anos terá a oportunidade de viver muitos anos. Então a reencarnação vai igualando os seres, permitindo que a justiça de Deus realmente nos possibilite. E mais do que tudo, a reencarnação possibilita que o inimigo ou a vítima do passado reencontre conosco e
que façamos juntos essa libertação. A libertação, porque quem não perdoa se acorrenta, se prende. E Jesus não veio trazer para a gente quimeras. Jesus não é um idealista, ele trouxe para nós um pensamento que é possível de ser realizado. O perdão não é uma rosa que você lança, é um jardim que se cultiva, exige tempo, exige cuidado, exige estratégia, exige sabedoria. Então, não há outro caminho para o nosso ajuste, para o nosso equilíbrio perante essa doutrina que o Cristo nos oferece, perante seu Evangelho, perante seus desafios, do que caminharmos com o perdão em nosso coração. Só assim construiremos um reino de paz que desejamos aqui neste nosso planeta. Certa feita, uma senhora casada falava com Chico que ela era uma pessoa quase feliz. E Chico, porque ela possuía um marido quase perfeito. Ele pergunta a ela se o marido dela não era bom. Ela diz que sim, que ele era bom, e enumera as qualidades do marido. Não, ele cumpre com as obrigações, ele é trabalhador, ele coopera, então ele tem muitas qualidades. Então Chico pergunta se ele não é um bom pai. Ela diz que sim, enumera as qualidades. É um pai atencioso, é um pai que sabe cobrar nas horas certas, é um pai que está presente, e aí enumera diversas qualidades do marido como pai. E aí Chico fica muito curioso. Qual seria então o defeito dele? Ela diz: o defeito é que ele não é espírita, ele é da Umbanda. E aí Chico diz: minha filha, pode se considerar muito feliz, porque pelas qualidades que seu marido tem, não se preocupe. É melhor um bom umbandista do que um mau espírito. Acontece que nós somos assim, nós somos às vezes muito exigentes. Às vezes aquilo que é pequeno, aquilo que é mínimo, nos ofende, nos incomoda. A gente tem que aprender a relevar, a gente tem que aprender a não nos concentrarmos, não nos ofendermos com pouco. A gente tem que saber relevar as pequenas indelicadezas. Só assim a gente vai estar se preparando para não sentir as grandes ofensas, né? Então, é o caminho nosso, é nos livrarmos desse viés de negatividade que muitas vezes vigora na sociedade, onde nós queremos dar atenção a tudo aquilo que é negativo. Se tiver uma batida no trânsito, todo mundo para ver, mas ninguém olha o pôr do sol de ontem, de hoje, de amanhã. Ninguém está preocupado com as belezas, mas estamos presos nesse viés de negatividade, dando audiência para aqueles filmes, para aqueles conteúdos de desequilíbrio que surgem ao nosso lado, que somos impulsionados, às vezes, pelas ideias que nos são apresentadas, as ideias que carregamos e que observamos no nosso dia a dia, elas ficam presentes, elas vão influenciar o nosso psiquismo, né? Então, a gente tem que lembrar de que a nossa caminhada é essa, é a caminhada da construção do perdão. Para isso eu vou falar um pouquinho aqui, 1 minuto, sobre a parábola, porque aqui é uma parábola. Quando o Cristo diz que Pedro vai perguntar ao Cristo quantas vezes nós devemos perdoar, e o Cristo diz: não te digo se era até 7 vezes, e o Cristo responde: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Que parábola é essa? Como interpretar esse enigma que o Cristo nos oferece? A reflexão vai fazendo a gente observar e vai fazendo a gente compreender que raras vezes nós pensamos que somos nós que estamos recebendo perdão. Nós sempre analisamos sobre a ótica de que nós estamos ofendidos e que nós é que oferecemos o perdão. Quando a gente altera essa possibilidade, essa visão, essa ótica sobre o problema, e aí a gente começa a pensar quantas vezes eu fui perdoado. Então, quando a gente muda essa ótica, a gente já começa a perceber que 7 vezes, o número 7, são poucas vezes.
E até 70 vezes 7 são poucas vezes, porque nós somos seres falíveis, profundamente frágeis, com limites assim bem definidos. Então, até quantas vezes eu pecarei contra o meu irmão e ele me perdoará? Essa é a pergunta mais importante. Já mudou um pouco, já dá para a gente reconhecer que, como devedores, quanto mais vezes pudermos ser perdoados, melhor. Mas, se a gente aprofundar um pouco a análise dessa parábola, a gente vai perceber que aquelas pessoas que estão conosco, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, todos os companheiros, nossos irmãos, nossos pais, todos aqueles que caminham conosco, que nos acompanham durante toda a vida, eles só nos acompanham e só estão conosco porque eles aprenderam, porque eles sabem nos perdoar. Sabem nos perdoar não 7 vezes, não 70 vezes 7 vezes. Todos aqueles que caminham conosco nos perdoam sem limites. E por que eles nos perdoam sem limites? E porque nós também perdoamos aqueles que caminham conosco, nossos pais, nossos filhos, nossos cônjuges, porque também nós perdoamos durante 40, 50 anos, porque nós perdoamos sem limites, simplesmente porque nós os amamos e eles nos perdoam porque nos amam. Então, quando Jesus nos oferece essa parábola, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7, ele está realmente, simplesmente, dizendo a Pedro, Pedro, quando amares, quando amar ao próximo verdadeiramente, perdoarás sem limites. Quando nós aprendermos verdadeiramente a amar, nós perdoaremos sem limites. Além do que, a gente precisa também entender que muitas vezes nossos adversários, eles são nossos amigos. Emmanuel vai dizer, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas, porque são médicos corajosos que nos facultam o corretivo, vai dizer Emmanuel, capítulo 41, Vinha de Luz. Exato, porque muitas vezes os amigos não nos proclamam as faltas, não apontam o nosso erro, mas os inimigos, eles estão ali nos pesquisando e nos apontando o erro, mas transformam-se então em médicos para nós, porque identificando eles os nossos erros, nós temos a possibilidade de nos tratarmos, de modificarmos, de crescermos. Vai dizer também, Emmanuel, que interpretemos nossos adversários por irmãos, quando não nos seja possível recebê-los por instrutores. No Reformador, janeiro de 1953. Exatamente. Os adversários, aqueles que nos proclamam as faltas, aqueles que dificultam a nossa caminhada, a gente tem que compreender que são irmãos. Mais do que isso, que são instrutores. Eles vão oferecendo os obstáculos que vão permitir a cada um de nós o aprendizado. Então, às vezes, o conflito tem a possibilidade de abalar as nossas certezas. Quando a gente tem a nossa certeza abalada, a gente consegue se promover, a gente consegue elevar o patamar do pensamento. A gente precisa sempre aprender a questionar, a não estarmos muito certos, congelados na mesma ideia, precisamos fazer aquela ideia vibrar, refletir sobre ela, trazer novas ideias, interagir com esse pensamento. Então, é mais ou menos por aí, é assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui. E por que perdoar? Porque a doutrina espírita vai nos ensinar, porque ninguém se resume a um ato, a um equívoco momentâneo. Há ali, naquele ato, naquele equívoco, como em nós, um espírito em construção, um ser amado por Deus e que vai reconhecer mais cedo ou mais tarde seus erros e se tornará bom. Então, a morte ou o afastamento não nos livra dos fenômenos regidos pelo pensamento, pela sintonia. Se eu não esqueço uma ofensa, permaneço ao lado, permaneço junto,
Então, o perdão tem a capacidade de nos libertar, para que não fiquemos presos por séculos. O amor nos eleva, coloca-nos em paisagem superior, a paisagem da virtude. Né? Tudo em nosso mundo é formado por energia, tudo à nossa volta é energia. Energia é o que modela esse mundo físico. Né? 1% das doenças se revela a questão genética, 90% ou mais se relaciona com a forma como vivemos e como pensamos. Né? Essa forma como pensamos e como vivemos vai alterar e vai afetar a nossa atividade genética. A mágoa e o ódio vão gerar uma tensão e um desequilíbrio em nós. Então, é importante a gente perdoar. O psicólogo alemão, criador da psicologia da linguagem, vai avaliar que ele avaliou e inventariou que as pessoas que ele cuidava psicologicamente traziam enormes avanços quando cultivavam o budismo ou o cristianismo no trato das questões interpessoais, lidando com o perdão. Vai dizer que o perdão deveria ter espaço na universidade, pois percebia que quando o homem se liberava, vivia uma vida mais harmônica, estabelecia relações mais pacíficas e gozava de mais saúde. A gente precisa perdoar, porque para termos saúde emocional, sanidade mental, fluência espiritual e exercitar o perdão para nos iluminarmos. Né? Um estudo do Jornal de Medicina Comportamental de 2011 vai dizer que perdoar incondicionalmente pode fazer você viver mais. Vai dizer também que há uma redução da pressão arterial e benefícios ao sistema imunológico. Um estudo do Hospital Johns Hopkins, de Karen Schwartz, vai dizer que perdoar te deixa menos nervoso. Que quem não perdoa aumenta em há um aumento das atividades fisiológicas, como tensão nos músculos da face, batimento cardíaco, pressão arterial e suor. Então, fazer as pazes te ajuda a perdoar também a si próprio. O escritor judeu, Nobel da Paz, Elie Wiesel, na infância foi prisioneiro em Auschwitz, junto com os pais, irmãos, amigos, muitos morreram. E ele sobreviveu ao Auschwitz, campo de concentração, mas ele cada dia adormecia e acordava no inferno. Tinha um sonho de que estava no inferno. Até que um rabino lhe disse que, meu filho, enquanto tu não perdoares, continuarás prisioneiro em Auschwitz. Aquilo foi impactante para ele, redimensionou o coração dele para sempre, e ele vai produzir obras fabulosas, baseadas também na lição pessoal, na condição de transformação que viveu em si mesmo. Jesus e Pedro novamente, para a gente finalizar. Simão, ele era o discípulo mais fiel de Jesus. É aquele com quem Jesus poderia contar, mas em determinado momento ele fraquejou. Ele dizia: Senhor, se preciso for, morrerei por ti. Mas fraquejou. E Jesus mostra o seu perdão após a crucificação. E quando, após a crucificação, Jesus torna a estar com os discípulos, convida Simão, que negou o Cristo 3 vezes, convida-o a uma nova postura mental, a ressignificar aquele momento da negação. Convida-o a reafirmar o seu amor por ele 3 vezes, aquele mesmo número de vezes das negativas de Simão. Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? 3 respostas afirmativas de Simão. E Jesus, a cada resposta de Simão, Jesus acrescenta um desafio. Simão, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Então segue-me, trabalhe e apacenta minhas ovelhas.
Simão Pedro aceitou o desafio e viveu 30 anos de lutas, de sacrifícios, de desafios e concluiu a missão dele. E nós? Estamos integrados a essa doutrina e a esses desafios que o Cristo nos oferece? Nós já temos condições de oferecer o perdão? Nós já temos condições de sairmos apacentando as ovelhas do Cristo que caminham conosco? Aprendamos, amigos, qual é a bênção do perdão. A bênção é que quem aprende, quem perdoa, aprende a amar. E quem ama se eleva. E quem se eleva se aproxima de Deus. O perdão nos beneficia. Que Jesus nos abençoe, que possamos estar cada vez mais caminhando avante, à frente e para cima, para o alto, para as paisagens espirituais de paz e de luz. Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Um grande abraço a todos.